Com o aumento do consumo de energia elétrica nos últimos meses, cresce a preocupação com a capacidade do Brasil em atender a demanda, especialmente nos horários de pico. O Operador Nacional do Sistema avalia cenários para garantir o fornecimento e, entre as alternativas discutidas por especialistas, sugeridas por especialistas, volta aí a possibilidade do horário de verão. Quem analisa essa situação para a gente é o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente aqui da CNN, já comigo. Muito bom dia, bem-vindo aqui sempre ao nosso estúdio. Pedro Cortes, vamos lá, porque horário de verão é assim, ou ama ou odeia, né? Ou você divide, não tem o meu termo para essa história, não tem o meu termo. Eu sou daquelas que eu gosto do horário de verão. Mas vamos lá, qual que é a situação desse momento? O que está provocando, antes de mais nada, o que está provocando essa pressão sobre o sistema elétrico nesse momento para poder a gente começar a ter o ONS sugerindo possibilidades para poder garantir essa demanda de energia elétrica? Bom, ao longo dos últimos anos, a gente tem enfrentado um consumo cada vez maior. A gente teve um pequeno refluxo durante a pandemia, mas essa tendência ela se mantém. Nós temos uma arte que ajuda a ilustrar isso, e ela vai mostrar que nós tivemos um pico de consumo. Veja, nós começamos desde o ano passado até o presente, nós tivemos um primeiro pico de consumo no início do ano passado, e depois o pico que nós tivemos no verão deste ano foi um consumo superior ao verificado no pico do ano passado, ou seja, há uma tendência realmente crescente de aumento de consumo. E esses dois trechos marcados em amarelo, o primeiro deles se refere ao período de inverno, né, nos estados do sul, no ano sul-sudeste, no ano passado. Tem uma linha amarela ali e veja que essa linha ela é reproduzida também no período frio este ano e o consumo este ano está sempre superior ao máximo verificado no período de inverno do ano passado. O que aconteceu no inverno do ano passado? Na prática, eu brinco até que a gente não teve inverno, a gente teve inferno, né? Porque foram sucessivas ondas de calor, muito quente, e isso fez com que o uso de aparelhos de ar-condicionado, aparelhos de circuladores de ar aumentasse, e isso aumentou o consumo. Mas veja, este ano nós estamos passando por um período oposto, né, com muitas ondas de frio. Era de se esperar que, obviamente, o número de aparelhos de ar-condicionado fosse reduzido, o uso fosse reduzido, mas, em contrapartida, aumentou o uso mais intensivo de chuveiros elétricos, aquecedores, e isso fez com que o consumo também ele aumentasse em relação ao ano passado. Então, isso mostra uma tendência desse aumento de consumo que preocupa agora para o segundo semestre, porque vão começar a partir aí de outubro, novembro, os meses mais quentes, principalmente janeiro e fevereiro fevereiro, às vezes março, tendem a ser meses onde o consumo é muito elevado, então fica aquela preocupação se nós temos capacidade de atender a esse consumo, principalmente nos horários de pico. Daí se cogita, e veja, faço questão de ressaltar, não é uma ponderação do ONS, o ONS oficialmente não está considerando esse cenário, mas especialistas avaliam a possibilidade da volta do horário de verão. O horário de verão, quando ele foi originalmente proposto, ele propiciava uma economia no horário de pico porque ele distribuía o consumo no final da tarde e início da noite. Quando tem aquela superposição, as pessoas estão voltando para casa, mas ainda o comércio está trabalhando, algumas indústrias estão operando, então havia aquela superposição do consumo, principalmente no comércio e nas residências. Então isso gerava um pico muito grande. Hoje, esse pico ele se deslocou, ele é mais no período da tarde, principalmente nos dias mais quentes, aonde se faz muito calor, então as pessoas usam mais ar-condicionado, seja nas residências para quem tem, ou nas empresas, circulador de ar. Então deslocou um pouco. Hoje o horário de verão ele não propicia uma economia tão significativa, né, uma redução do horário de pico tão significativa quanto ocorria há algumas décadas. Mas é uma possibilidade, ele ajuda a economizar um pouco, mas há uma grande preocupação de atendimento no horário de pico, em função desse consumo crescente. Ele ajuda a economizar um pouco, mas seria realmente eficiente para o que o ONS precisa e mais, não sendo... Qual que é a viabilidade real para esse ano, né? Sem ficar nesse campo do vai ou não vai ter, gosta ou não gosta, porque sempre fica nessa discussão. Então, na prática, a economia então não é suficiente, ou seja, a viabilidade já tiraria. E o que na prática realmente pode funcionar
como a saída para conter essa demanda. Deixa eu até pontuar, porque assim, do jeito que eu falo, parece que eu odeio horário de verão, eu adoro horário de verão. A gente estava falando sobre isso aqui nos bastidores, inclusive, tá, gente? Mas eu sou obrigado a fazer uma análise neutra. Lógico. Né? Então, hoje a economia propiciada pelo horário de verão, ela é pouco significativa. Mas se a gente tiver um cenário muito crítico, onde a gente vai estar contando os centavos, né, usando uma linguagem figurada em relação à capacidade de suporte do sistema de fornecimento, seria interessante. A viabilidade dele este ano, eu acho que é muito baixa, mesmo que se opte por isso, porque muitas empresas precisam que essa decisão seja tomada com muitos meses de antecedência para que elas possam se programar. Um exemplo claro são das companhias aéreas, porque principalmente aquelas com voos internacionais, você tem que fazer essa coordenação não só aqui no Brasil, mas também no exterior, com questão de slots, né, nos aeroportos. Acho que um ano de antecedência eles precisam, eles precisam, eu não sei se chega a um ano, mas pelo menos uns 9 meses de antecedência é o recomendável. Agora, eu vejo que a viabilidade esse ano estaria muito prejudicada. E o que poderia ser feito, na verdade, é investir em linhas de transmissão, porque a gente tem um excedente de energia eólica gerada no Nordeste, mas que é de difícil distribuição para todos os estados, exatamente pela falta de uma infraestrutura suficiente para que isso ocorra. O ONS defende que a gente precisa de mais hidrelétricas, porque, na verdade, as hidrelétricas são grandes reservatórios de energia, então elas podem ser operacionalizadas de tal forma a você poupar energia em determinadas épocas para usar quando for mais necessário. Só que a construção de uma hidrelétrica ela é muito cara e hoje restam poucos espaços no Brasil sem que a gente tenha impactos ambientais significativos. Então, a minha opinião é que a gente deve diversificar ainda mais, né, o fornecimento de energias renováveis. E a energia solar também precisaria dessa estrutura das linhas de transmissão? Também. Claro que aí tem dois aspectos. A gente tem aquele microgerador doméstico, né, que é a pessoa que consegue instalar no seu imóvel as placas solares, mas também a gente tem os grandes empreendimentos. O microgerador não precisa dessa linha porque ele usa a rede que já está disponível ali da fornecedora de energia para a sua residência. Mas os grandes empreendimentos também precisam. Então a gente tem que ter um investimento maior em linhas de transmissão, exatamente para interligar essa maior capacidade de produção de tal forma que a gente consiga fazer as compensações necessárias, porque, lógico, principalmente a energia solar é óbvio, né? De noite a gente não vai ter, mas durante o dia a energia eólica, horas você vai ter um vento mais forte, uma hora menos intenso, então se a gente tem uma planta muito grande, né, várias plantas operando, a gente consegue fazer essa compensação. Para que isso seja feito, tem que ter investimento em infraestrutura. Meu querido Pedro Cortes, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Sempre muito bom ter-te por aqui, o nosso analista de clima e meio ambiente da CNN, Pedro Cortes. Espero você aqui semana que vem para a gente falar um pouco mais sobre o meio ambiente. Até mais, meu querido.